Estamos de volta com o Game Shark de Street Fighter 2. Uma curiosidade é que a equipe de desenvolvimento do jogo tentou fazer com que Chun-Li fosse mais fraca apenas por ser mulher. Em entrevista ao site Polygon, o diretor do game, Yoshiki Okamoto, disse que queria que Chun-Li tivesse uma barra de vida menor em relação aos personagens homens. A ideia era reproduzir o pensamento que as mulheres não eram tão fortes. A tentativa de enfraquecer Chun-Li foi derrubada ainda no desenvolvimento de Street Fighter 2, nunca se concretizando. Graças a Deus, meu Jesus! A personagem que chegou até Street Fighter 2 é bem badass, tanto que a cantora Nicki Minaj lançou uma música se comparando à lutadora. Na faixa Chun-Li, single promocional do mais recente disco Queen, a rapper se compara a outras heroínas como a Tempestade, dos X-Men, e a Lara Croft, de Tomb Raider. Minaj até se veste como a personagem de Street Fighter 2 em uma versão neon da clássica roupa da lutadora. Da música para os filmes e até animes, Street Fighter 2 fez tanto sucesso que levou a franquia para todo tipo de adaptação. A segunda temporada do anime High Score Girl levou os espectadores para uma aventura que tem Street Fighter 2 como foco. A animação retrata a cultura de videogames no Japão nos anos 90, auge dos arcades. A história mostra um gamer viciado que é totalmente incapaz na escola e nos esportes, que finalmente encontra seu par perfeito em um fliperama. Ela é sua colega de classe rica, Akira. As duas temporadas de High Score Girls estão disponíveis na Netflix. A primeira apresenta franquias da Capcom, Sega e SNK. Já a segunda faz um mergulho em Street Fighter 2 e com uma razão. Os 9 episódios mostram o par romântico de protagonistas se tornando rivais nas competições de fliperama com o jogo durante o seu estouro no Japão. O enredo traça um paralelo da própria evolução dos novos sentimentos que os personagens passam na adolescência, com a própria evolução do jogo ao longo dos anos. Quer mais participação? Então toma participação! Zangief é o lutador russo que estreou em Street Fighter 2. Ele aparece na reunião dos vilões anônimos do filme Detona Ralph da Disney, ao lado de M. Bison. O curioso é que Zangief não é exatamente o vilão no game da Capcom. O personagem é apenas um lutador que vai participar do torneio de artes marciais, mas aparece como vilão em 2 adaptações do game. Um jogo de cada vez, Ralph. Street Fighter 2 tem como enredo um torneio de artes marciais com os melhores lutadores do mundo. A história se aproxima um pouco de Yu Yu Hakusho, anime de Yoshihiro Togashi, que tem um torneio pós-vida. No episódio 9 do anime, a competição reúne um enorme número de participantes. Entre eles aparecem alguns rostos conhecidos de Street Fighter 2, como Ryu, Zangief, Dhalsim e o Honda. Mas olha, não só de participações e referências viveu o jogo de hoje. Street Fighter teve algumas adaptações. Algumas deram certo, outras nem tanto. 4 anos depois do seu lançamento, Street Fighter ganhou um filme chamado Batalha Final. O longa não foi exatamente o que os fãs pediram. A produção ignorou Ken e Ryu e colocou o soldado das Forças Armadas Guile como protagonista da história. O lutador foi interpretado por Jean-Claude Van Damme. A história se passa no fictício país de Shadaloo, em que Street Fighter é uma organização criminosa. O lugar sofre com a ação de um ditador, o General Bison. Para lidar com a situação, a ONU envia Guile para lidar com o vilão. Outros personagens como Ryu e Chun-Li vão se unindo à aventura pelo caminho. A Capcom financiou parte do filme e pediu agilidade na produção. Batalha Final entrou em desenvolvimento em 1993 para estrear em dezembro de 1994. Não é difícil prever o resultado. O longa sofreu com um roteiro capenga, péssimos efeitos especiais e atuações sofríveis. Para complicar ainda mais a situação, durante a produção do filme, Van Damme estava lutando contra um vício em drogas. O ator se atrasava para as filmagens e atrapalhou muito a agenda de gravações. O filme teve orçamento de 35 milhões de dólares, 8 só de salário para o Van Damme, e fez pouco mais de 99 milhões de dólares de bilheteria. Muito por conta do sucesso de Street Fighter. Mas olha, tem gente que defende que a produção é tão ruim que até fica boa. Bom, confira aí por sua conta e risco. O filme não agradou os fãs, mas não foi o fim derradeiro para as adaptações de Street Fighter.
A série ganhou o anime Victory em 1995, que é considerado por muitos uma obra-prima. A história respeita as origens do game, mas toma algumas liberdades necessárias. O enredo acompanha um Ryu recém-mudado para os Estados Unidos a convite de Ken. A dupla quer aprender os segredos das artes marciais. Então, para isso, eles viajam o mundo em busca de novas experiências com lutadores fortes. Os dois acabam se esbarrando em uma trama internacional envolvendo a organização Shadaloo e o perigoso M. Bison. O anime tem lutas muito bacanas e chegou a ter episódios exibidos aqui no Brasil pelo SBT. A dublagem em português da animação promoveu aquele bordão "Ih, ó o cara aí!" na luta de Ken contra o M. Bison. Eu estou procurando um cara com uma cicatriz no rosto. Eu não conheço ninguém com cicatriz. Sabe que você tem muita coragem pra andar procurando gente por aqui. E por quê? Aqui só tem gente da pesada. O que você tá xeretando? Olha que você vai se dar mal, hein? E ao cara... Os 29 episódios do anime estão disponíveis na Netflix. Street Fighter ainda tem outras adaptações, como uma série animada inspirada no primeiro filme com Van Damme. E também tem Street Fighter 2, o filme, que é considerada a adaptação definitiva por reproduzir muito bem os eventos do game. A franquia ainda ganhou uma outra incursão live action. Street Fighter, A Lenda de Chun-Li, estreou em 2009 com uma história focada na lutadora e o cantor Tabu de Black Eyed Peas como vilão Viga. O filme está disponível no Amazon Prime Video. A longevidade de Street Fighter tem uma explicação. O game ganhou várias atualizações ao longo da sua existência. No lugar de pular diretamente para uma sequência, a Capcom apostou em novas versões do seu jogo de sucesso, adicionando mais personagens e aventuras aos arcades. Uma das primeiras atualizações foi Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting de 1992. O título aumentava a velocidade dos lutadores do game base e foi lançado em respostas às modificações não oficiais do game que faziam a mesma coisa. É curioso, mas Street Fighter não tá no livro dos recordes apenas por ser o primeiro jogo de luta a incluir combos ou por ser um game de fichas mais longevo da história. O título da Capcom também tem o recorde de ser o game mais clonado de todos os tempos. Uma das modificações mais famosas no Brasil foi o Street Fighter de rodoviária, que ganhou esse nome por ser encontrado em fliperamas questionáveis em rodoviárias e bares pelo país. O Street Fighter de rodoviária, na verdade, se chamava Rainbow Edition e foi desenvolvido em Hong Kong por meio de placas alteradas do game que se encaixavam em fliperamas. As placas eram mais baratas, o que justifica a existência dessa versão. A Rainbow Edition tinha mais velocidade nas lutas e algumas possibilidades, como lançar um Hadouken curvado ou mudar a posição do seu personagem com um start. Tirando as modificações, Street Fighter 2 ainda ganhou as versões Super em 1993, que adicionou mais personagens, e também a Champion Edition, entre muitas outras. Se você quiser mergulhar de cabeça na história da franquia, tem a coletânea de 30 anos de Street Fighter, que reúne todos os jogos da série principal até o Street Fighter 3. Ela está disponível para Switch, PS4, Xbox One e PC. E o Game Shark de Street Fighter 2 vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais um jogo para vocês. Fiquem agora com o Mais Geek. Um beijo e até mais.